Queridos, passando aqui para deixar nosso pão diário de hoje, Salmo 84:11 diz assim: Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Queridos, nesse pão diário, o Salmo aqui retrata a alegria, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus, na presença, na casa. E esse Salmo é interessante porque ele exalta nós estamos na presença de Deus. E de tudo o que vemos nesse Salmo, o que mais nos chama a atenção é o que ele nos traz, o que Deus é. O versículo 9 diz que ele é nosso escudo. E no versículo 11 diz que ele é sol e escudo. No versículo 12 diz que ele é o Senhor dos exércitos. No versículo 8, ele escuta e inclina. Ele é o Deus de Jacó, Deus que operou no passado. Mas o que eu quero trazer ao nosso coração? Quão bom é estarmos reunidos na presença de Deus. Porque quando a Bíblia diz aqui no 11 que ele é sol, é luz, é calor, é vitamina para a nossa vida espiritual, porque o sol é vitamina. Até os médicos aconselham a tomar sol quando tem alguma dificuldade com alguma vitamina. O sol põe vitamina, ele é a nossa vitamina espiritual. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso broquel, a nossa justiça. E diz assim: e o Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns aos que andam na retidão. Como nós temos andado na presença de Deus? Se nós temos retidão nos nossos passos, no nosso viver, para alcançarmos as bênçãos de Deus, nós temos que amar o dono da bênção, não só a bênção. A bênção é consequência de uma vida reta, é retidão diante dele. A bênção nos proporciona coisas que antes nós plantemos. Por isso que a nossa vida é regada de plantar, 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 plantar. Lembre-se que quando Jesus veio falar de oração, em Mateus 7, ele diz assim: batei, batei, buscai, buscai. 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque já é mais do que uma. É constância. E nossa vida tem que ter constância na presença de Deus, para depois as bênçãos vierem. Porque se nós não tiver constância, a bênção de Deus só vai nos atrapalhar. Essa que se diz bênção de Deus, que talvez é um carro, talvez é uma casa, talvez, mas para mim bênção de Deus é a presença dele em todas as coisas. É a solução que ele nos dá diante dos problemas. Para uns a bênção é dinheiro, para outros as bênçãos são respostas, portas abertas. Para mim a bênção de Deus é a presença dele, com que faz com que as respostas, as portas se abram e as demais coisas ele acrescente. Então quem anda em retidão com Deus, ainda que não seja entendido, compreendido na terra, o Senhor nunca negará as suas bênçãos, a sua graça, a sua glória para eles. E diz assim: e o Senhor dos exércitos, bem-aventurados são o homem e a mulher, é lógico, quando a Bíblia fala homem, está acrescentando os dois, que em ti põe a sua confiança. Confiar em Deus, irmãos, não é depender de governo, não é depender de homens, não é depender de coisas da terra. Agora, confiar em Deus é entregar a Deus as suas causas e deixar Ele trabalhar. Mas nem com isso você vai desrespeitar as autoridades constituídas na terra. Confiar em Deus é colocar nas mãos deles e deixar Ele trabalhar, porque a graça dele vai trazer, a vitória que Ele tem vai chegar lá no tempo dele.
Então descansa o teu coração, confie em Deus e avance. Se você tem integridade, você vai ter bênçãos e vitórias. Se você não tem integridade, está na hora de você repensar e reviver tudo o que você está vivendo. Repor a sua vida diante de Deus. E nós sabemos de nossas falhas, nossas fraquezas. Todos nós temos elas. Todos os dias temos a opção de acordarmos e escolhermos como vai ser nosso dia. E eu todo dia que levanto, procuro ser um pouco melhor do que o ontem. Para ao amanhã, que já está na mão de Deus, eu poder alcançá-lo se essa for a vontade de Deus. Busque a retidão, busque a vitória. Busque uma vida plena na presença de Deus. E Deus lhe dará tudo o que você precisa. Porque bem-aventurado, felizes são os que põem a sua confiança no Senhor. Ponha nele. Avance, prossiga e vai para cima. É um tempo difícil, eu também acredito. É um tempo de lutas, é visível isso. Mas é um tempo que Deus está trabalhando muito mais do que imaginamos. Ai de nós se não estivéssemos com a vida em Deus. A Bíblia diz no Salmo 91 que 11.000 demônios se levantam, mas tem que cair 10.000 a um lado, 1.000 ao outro, mas você não será atingido. Por quê? Porque tem integridade. Porque tem os anjos de Deus que te guardam, mas só para aquele que habita, que vive debaixo da proteção e da provisão de Deus. Então creia e acredite que Deus estará contigo. E descansa o teu coração, porque o melhor de Deus sempre vai chegar para aqueles que são íntegros e fiéis. Que Deus continue a te abençoando. Reveja o teu conceito de como você está vivendo. Reveja a tua vida e melhore ela a cada dia. Deus te cuide, Deus te guarde, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.